Quanto que, na verdade, a gente se perdoa ou perdoa? O que é o perdão para vocês? Como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem hoje. Eu estava falando com minha filha aqui agora há pouco. E aí, eu me lembrei do perdão, né? O perdão é falar assim, putz, eu errei, me perdoa? Ou ficou um espaço vazio, assim. Como que funciona? Aí eu falei pra ela que eu me lembrei agora, né? Quando ela nasceu com, eu tenho 4 filhas, né? E aqui eu tô falando é Chamiel. E ela nasceu com lábio leporino quando ela nasceu. Eu vim aqui no Brasil, morar no Brasil, grávida, eu estava grávida. E ela nasceu numa cidadezinha do interior, bem longe, no meio de Iroca, no meio de Minas Gerais. Uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Ayuruoca. Olha só o nome, gente, mas é uma cidade maravilhosa. E ela nasceu, e nasceu com esse problema que ninguém esperava. E todo mundo ficou surpreso com isso. Todo mundo, o Alê e eu, né? E as pessoas que estavam em volta. E a gente criou uma história com respeito a isso, né? Para descontrair. Porque aí ela nasceu com esse problema, e depois ela foi internada, aí ela ficou um mês internada na Santa Casa em Juiz de Fora, e toda a história. E a gente criou uma história com isso, né? Para descontrair. A gente criou a história de que a gente vinha e falava assim para mim, ah! E quando olhavam para ela, falavam assim, que bonitos olhos que você tem. Como falando assim, você não era bonita o suficiente, mas os seus olhos eram bonitos, entendeu? E aí, é isso, né? E aí você cria uma história. E você fala assim, o que eu tenho que perdoar dessa história? Eu tenho que perdoar nada dessa história. Imagina, não tem nada para perdoar. Tanto que eu tava falando com ela agora, eu falei assim, filha, eu lembro quando você nasceu. E aí ela falou assim, eu tinha olhos bonitos, né? E aí eu olhei para ela e falei assim, você tem olhos bonitos. Os seus olhos eram muito lindos quando você nasceu. Eles tinham uma expressividade muito bonita. E você era bonita. A gente tem que quebrar essa crença de que você não é bonita. Porque o bonito não está só no físico, o bonito está dentro. E ela é uma pessoa, um ser maravilhoso, que não se reconhece. Por quê? Porque a gente criou a história. A gente criou a história de que ela não era bonita o suficiente. Que o que ela tinha bonito eram os olhos. Mas na verdade ela era bonita. Eu tinha uma amiga na época que ela falava assim, nossa, Soleil, a minha amiga me chama de Soleil. Soleil, ela é linda. E eu olhava para minha filha e falava assim, ela é linda, mas ela está com um problema na face. Então eu pensava assim, como que essa pessoa pode falar que minha filha é linda? Está sendo mentirosa. E na verdade a minha amiga não estava sendo mentirosa. Ela estava vendo realmente que ela era uma pessoa linda. E o que acontecia nesse momento? O que aconteceu? Que eu não me perdoava. Porque de alguma maneira eu estava me responsabilizando do fato de ela ter nascido como ela nasceu. E isso é perdão, gente. A gente se perdoar. A gente se perdoar porque ela nasceu como nasceu, porque foi o que foi. E ela é linda. E eu criei uma história de que eu fui parte da criação dessa história. Que ela não era linda. Então o que eu perdoo?
Eu me perdoo por ter criado essa história. Eu me perdoo. Porque foi o que foi. E eu crio outra história hoje. Hoje eu crio a história que ela é linda. A história não. Eu vejo a verdade. Ela sempre foi linda. Só que minha história escondia, de alguma forma, minha falta de autenticidade nisso. Porque, na verdade, escondia meu medo. Meu medo ao que dirão. Meu medo é, ela nasceu assim e a culpa é minha. Porque eu fiz tal coisa, porque eu pensei tal outra. Então, como a gente leva a culpa e o perdão dentro da gente, vai criando essa história e não vai se perdoando. Olha que simples e que situação mais cotidiana, né? Que você fala assim, o que eu tenho que perdoar? Eu tenho que me perdoar. É nessa situação. Porque sou eu acessando o perdão da pessoa que eu era, eu vou conseguir me transformar e ser uma pessoa melhor, uma versão melhor de mim. E quantas coisas na sua vida condicionam você nesse sentido? Quantas coisas você não se perdoa que você criou e elas te trazem agora e você fala assim, vou me perdoar por isso, por quê? Por ter errado? Cara, não é o fato de você ter errado que você tem que se perdoar. É o fato de talvez você não ter se sentido suficientemente boa, ou ter se sentido que você errou. E isso gerou histórias e gerou reações. E histórias que involucram outras pessoas. Imagina. Eu olho a cada uma das minhas filhas maravilhada. E eu acho que todas elas têm um potencial enorme. Porque todos os seres humanos temos esse potencial. Mas, de alguma maneira, minha maneira de ser limitou elas. E fez elas não se acharem talvez bonitas, ou não se acharem inteligentes, ou não se acharem espertas, né? Então eu acho que o perdão começa de dentro para fora. E o perdão é o gatilho para a transformação. Aí você se perdoa e você perdoa o outro também. Mas o perdão começa aqui. Uma das coisas que me fez enxergar um pouco essa parte é o Ho'oponopono. Não sei se vocês conhecem o Ho'oponopono. Tem uma oração que eu fazia muito, que era sobre o perdão. E é isso, gente. Quanto que você se perdoa? Quanto que você se perdoa? Quanto que você se faz responsável da vida que você tem? E você perdoa, cara. A minha filha é linda. E a minha outra filha é inteligente. E a minha outra filha é criativa demais. E a minha pequena é fantástica. Todas são únicas. Todas têm um potencial enorme. Que eu enxerguei e eu enxergo. E aí eu falo assim, que merda que eu fiz. Que bosta que eu fiz. Por que eu fiz isso? Eu fiz. E a vida aconteceu para ela do jeito que eu moldei de algum jeito. Só que agora eu tenho a possibilidade
de transformar isso. E todos os dias eu me proponho isso. Às vezes consigo, às vezes não consigo. Às vezes elas riem, porque eu sou muito debochada, né? Então, meu jeito de deboche é uma forma de descontrair a vida. Eu debocho da vida e eu debocho de mim também. Ai, então fica a dica, gente. Se perdoe. Se reconheça. Não com os erros, nem falar assim com as imperfeições. Se reconheça com a pessoa maravilhosa que você é. Que você tem hoje a capacidade de olhar para você e ver que você pode se transformar, pode melhorar. Melhorar não, se transformar. Né? Transformar o que está dentro seu. E aplica isso no seu cotidiano, no dia a dia, na vida. E aí quando você se vê de novo tirando sarro de alguma coisa, ou se justificando com outra, saia do seu automático. Olhe para dentro. Você tome 30 segundos do seu momento e faça isso. E você vai ver o maravilhoso que você pode ser, a transformação que você pode realizar.